Hum, Bom, hoje eu vou falar com Valdir Monteiro e Yara Monteiro. É um prazer recebê-los aqui. Eles são de Rio Preto, né? São José do Rio Preto, aqui pertinho de Barretos. Bom, Valdir, desde quando você é espírita? Na verdade, a minha família, através de um tio-avô, chegou pela região de Rio Preto por volta de 1935 e já trazendo alguma coisa a respeito dessa doutrina. Aí ele começou a se aprofundar um pouco, tornou-se espírita e a família toda tornou-se espírita, naturalmente, com aquelas dificuldades da época. Espiritismo na roça. Então eu, pequenininho, nasci em 1953, meu pai morava num sítio de 6 quilômetros longe da casa desse meu tio, e nós íamos de carroça até lá. Ele botava um colchãozinho pequeno atrás da carroça, eu e meu irmão Walter dormíamos na volta, né, aquela estrada de terra escura. Então começou ali a nossa caminhada, Então, sempre foi espírita desde desde o criancinha, nascimento. né? E você, Yara? a minha experiência é de berço católico. Eu já nasci, apesar de não praticante, minha família, mas já desde pequeno eles me encaminhavam para o catecismo. E eu tinha uma vontade muito grande de participar do grupo que meus irmãos mais velhos, participavam na Igreja Católica, Legião de Mariana. Mas aí o meu irmão me desvirtuou-se da Igreja Católica por conta de uma namorada espírita, e aí me levou também. E a partir de então tinha a pré-mocidade espírita, daí a importância da evangelização, a pré-mocidade, é ali que a gente começou a nossa caminhada. E aí você já era mais jovem aí nessa época? Mais jovem, por volta de uns 13, 14 anos. Também novo, né? Bom, a próxima pergunta era de qual era a sua antiga religião, né? Você já respondeu, ele sempre foi espírita desde criancinha, né? E também o que levou ao espiritismo no caso, já falou, né, sobre a experiência, e ele também desde criancinha, né? E qual é a casa espírita que vocês frequentam lá em Rio Preto? São José do Rio Preto? Nós moramos em São José do Rio Preto. No entanto, fazem 21 anos, mais ou menos, nós fundamos um grupo espírita na cidade vizinha de Rio Preto, chamada Ipiguá. Na época, Ipiguá não era distrito de São José, não era município emancipado. Nós fomos para lá antes da emancipação. E logo em seguida já culminou com a emancipação da cidade, portanto, nós atuamos dentro do movimento espírita na cidade vizinha, distante uns 10 quilômetros de Rio Preto. É praticamente assim uma cidade satélite, né? Vamos dizer assim. E tem quantos habitantes tem lá? Uma média de 4.500 a 5.000 habitantes. Provavelmente é a única casa espírita de lá. Na cidade é a única casa espírita. Tem algum site, alguma coisa onde o pessoal possa entrar para ver, ou ainda não tem? Algum Facebook? Tem sim, em fase ainda de organização. Tá certo. E vocês fundaram a casa e exercem alguma atividade lá, ministram alguns cursos? Como que funcionam as atividades da casa? Sim, nós temos atividades de estudo do Evangelho e passe na terça-feira. Na quinta-feira nós estudamos o Apocalipse, que é um trabalho desenvolvido por Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira. Ele fez um trabalho extraordinário em cima do Apocalipse. E pela relação de amizade bastante estreita com ele, nós conseguimos esse material e fazemos um estudo na quinta-feira do Apocalipse. No domingo à noite, nós estudamos as obras do André Luiz. Também, na quinta-feira à tarde, com alguns amigos, eu faço um estudo de O Livro dos Espíritos. Então, são 4 atividades na semana. Bacana, bacana. E algum de vocês já tiveram, assim, algum problema em dizer que é espírita para alguém, assim? Já teve essa dificuldade? Já passou por alguma experiência do tipo? Diretamente não. Não tive. Nós reencarnamos numa fase favorável do movimento espírita, né? Que traz até uma certa reverência. Eu, por exemplo, no trabalho profissional, tenho a oportunidade de encontrar muitas pessoas que não se dizem espírita, mas que nos olham diferentemente por saber que somos espíritas, mas o diferente é no sentido positivo. Eu ia perguntar isso aí. Exatamente, positivamente, sabe? Até superiores nossos, hierarquicamente, no campo profissional,
nos olham com um certo respeito, até no campo profissional, por conta de sermos espíritas. Então, nós temos que trabalhar com muito carinho essa doutrina, que tem nos trazido, assim, até uma certa facilidade, não só em compreender as dificuldades humanas, mas também nos tem visto com olhos diferentemente pela benemerência, pelos entendimentos que ela nos traz da vida, das circunstâncias da vida. É muito importante falar isso daí, porque as pessoas conhecem, né, nos conhecem e vê a mudança que alguma religião faz em nós, né, e aí eles falam assim, mas essa pessoa só faz o bem, ela não fala mal de ninguém, ela tem uma atitude correta, né, qual é a religião dela? E aí vai atraindo ou chamando a atenção, né, para isso daí. É bem interessante isso daí mesmo, a colocação. Nós fizemos há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, uma viagem aqui para a região de Barbacena. Aliás, vamos muito para lá, que temos amigos do movimento espírita lá. Uhum. E viajando com eles em cidades da região, nós pudemos observar que nós moramos num estado muito tranquilo em relação a isso. Mas tem regiões do estado de Minas que não. Nós somos uma cidade do estado de Minas, pequena, e lá aqueles morros altos, tem igrejas bem lá em cima daqueles morros, onde tem aqueles alto-falantes que controlam toda a cidade. E ali nós ficamos sabendo que eles tinham até a casa espírita pequena, mas que os padres ficam observando quem vai para a casa espírita. Quem vai, eles não dão cesta básica, não ganham. E eles falam o nome, lá tem o pessoal que naturalmente informa, e eles falam, fulano de tal está frequentando... No microfone? No microfone, a cidade toda ouve. Tem outra cidade que nós somos também, que o pessoal, os cachorros que morrem na casa, eles vão lá e jogam no quintal do centro espírita. Então, aquela região ali ainda tem a cidade, por exemplo, uma cidade grande, mas que ainda tem, os espíritas têm uma certa dificuldade. São João del Rei, por exemplo, né? Hoje já diminuiu um pouco, mas foi bastante pesado, bastante difícil para os companheiros do movimento espírita de lá. Então, nós estamos, assim podemos dizer, muito tranquilos aqui no estado de São Paulo, que nós podemos trabalhar com uma certa tranquilidade, que é muito diferente de lá. É isso que você falou. A gente, nesse mês agora de abril, nós estamos promovendo o mês de Chico Xavier, com um ciclo de palestras, né? Um ciclo eu aproveito a oportunidade de fazer entrevista, divulgar no canalzinho no YouTube, né, que a gente tem aqui em Barretos, e aproveito o gancho para agradecer ao Silvio, a Cássia, a Casa Nosso Lar de Barretos, que abre espaço para a gente aqui. E dessas pessoas que a gente vem conversando, que vem sempre trazendo coisas novas, né, informações das cidades onde eles frequentam, e foi passado isso para a gente também. Teve um palestrante, ele citou isso daí, mas ele citou isso daí em off, se eu não me engano, que é em relação a um padre, né, que observava as pessoas e tudo mais. Mas assim, essa aí teve um fim bacana, porque o padre ele até se tornou espírita depois, né? Mas o gancho que eu queria falar é assim, tem algumas dificuldades. Qual que você acha, na opinião de vocês dois, quais são as maiores dificuldades do movimento espírita na atualidade? Assim, qual um dos maiores problemas e como que a gente pode superá-los? Eu considero que a maior dificuldade do movimento espírita somos nós espíritas quando não agimos com a sinceridade e a fidelidade do que nós aprendemos. Né, Valdir? São vários os probleminhas. E tem também as virtudes dos companheiros do movimento espírita. Nós estamos notando que há um grande esforço por parte dos companheiros de se evangelizarem-se. Que a proposta de Jesus é que a criatura se evangelize. E nós temos notado que a maioria dos centros espíritas tem dado mais valor, por exemplo, ao trabalho assistencial do que à doutrina. Tem dado mais valor à mediunidade do que à doutrina. Isso acaba se tornando, às vezes, um problema, porque as criaturas acabam encontrando dificuldade para compreenderem melhor a doutrina, porque se ocupam demais com atividades outras. E o processo de evangelização, embora pareça simples, não é assim.
porque nós necessitamos, para entender essa proposta crística do Cristo, de muito estudo, de muito discernimento, para a gente colocando em prática esses ensinamentos. E realmente nós precisamos de tempo para meditar bastante sobre isso. E nós notamos que os espíritas têm encontrado uma certa dificuldade nisso. Um outro aspecto que a gente tem observado é a falta de humildade, de autenticidade por parte da maioria dos expositores espíritas. Um campo de vaidade por estar em tribuna, por ter facilidade no campo da verbalização, entendeu? Aí a criatura começa a se empolgar, e não é por aí que nós temos que trabalhar. O Chico Xavier sempre fazia uma colocação interessante. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais caipira, o movimento, melhor. Então nós precisamos voltar às raízes, à origem. Então lembrarmos da origem do Evangelho, né? Lá na época de Jesus, antes até, e fazermos a nossa parte dentro disso, que está, como eu disse, ficando um pouco esquecido da finalidade, do objetivo verdadeiro. Tomar bastante cuidado nesse aspecto. Às vezes quando a casa abusa no uso das atividades mediúnicas e de uma forma assim a publicar isso ou abrir alguma sessão mediúnica ao público, às vezes ela peca nessa questão, né? Porque tem muita gente que defende a questão do trabalho mediúnico fechado, né? Mais concentrado, né? E aí as pessoas que vão até lá ficam presos somente no fenômeno, né? E isso aí já foi, isso aí já deu a época, né? Na própria codificação, já foi a época dessas questões de fenômenos, né? Até estava conversando com o Silvio antes sobre isso daí, né? Você observa, por exemplo, que os médiums espontâneos que existiam no passado não tem mais. Perceberam? São José do Rio Preto, eu tive a oportunidade de conhecer médiuns espontâneos muito bons. Hoje resta um com 85 anos de idade, lúcido. Não há mais nenhum com aquela espontaneidade daqueles médiuns lá de trás. Aí um companheiro perguntou ao Chico Xavier uma vez o porquê disso. E o Chico disse que é um andamento natural. Mesmo porque o Emmanuel coloca no livro Emmanuel, se não me engano, na página 47, ele comenta sobre a mediunidade intuitiva. E no livro Plantão de Respostas, o Chico comenta que essa é a mediunidade para o mundo de regeneração. E que essa mediunidade que nós estamos trabalhando ela hoje, não vai caber mais ali. E que nós precisamos desenvolver. E o Emmanuel, inclusive, dá receita para o desenvolvimento dessa mediunidade intuitiva. Há 80 e tantos anos, o Emmanuel nos passou essa informação. Mas aí nós saímos fazendo palestra pelos centros, Rio Preto e região, e perguntamos de vez em quando: vocês já leram o livro Emmanuel? Eu digo para vocês com tranquilidade que é raro encontrar uma pessoa que tenha lido essa obra. Então estão lá as orientações. E o pessoal ainda está preocupado com esses aspectos. O momento mesmo é de evangelizar-se. Essa é a grande proposta. Fica a dica, né? E lá no centro de vocês, quantas pessoas frequentam em média lá? 40, mais ou menos. Por semana, vamos dizer por semana. Por semana, nos 3 grupos de estudo, dá de 60, 70 pessoas, porque a cidade é pequenininha. Sim. E uma disputa com muitas igrejas evangélicas e 2 católicas. Vocês moram numa cidade perto de Rio Preto, São José do Rio Preto. Poderia me falar assim, se lá em Rio Preto tem quantas casas espíritas, se tem uma grande quantidade de pessoas que frequentam? Como que funciona lá em Rio Preto? Nós moramos em São José do Rio Preto. Isso. E tínhamos nossas bases de atividade em Rio Preto. Apesar de trabalharmos em Ibiguá, ainda continuamos visitando muitas casas. E São José do Rio Preto tem mais de 100 casas espíritas, cada uma delas com o seu perfil. Algumas voltadas ao estudo sério, operoso, podemos citar, por exemplo, o Allan Kardec, que num dia como hoje, né, tem vários cursos de formação, né?
casas grandes, como por exemplo Allan Kardec, de 400, 500 pessoas em palestras públicas, ou o Centro Dr. Aguinaldo, que é assim conhecido, mas é o Francisco de Assis, no bar Romano Calil, que frequenta 600 pessoas por palestra, o Consolador, que é ali do lado do albergue noturno, que ali frequenta umas 300 pessoas por palestra, né? Enquanto que outras são menor número, bem? Por palestras. Por palestras. Esses números que você disse é quando se reúne, por exemplo, num domingo ou num dia da semana e reúne 500, 300 pessoas. Palestra pública. Nossa, é fantástico. Uma casa lá no Francisco de Assis que chega a reunir de 600 a 700 pessoas de terça-feira e umas 400, 500 pessoas de domingo. O Kardec é na faixa de 500 a 600 pessoas de domingo e de quarta-feira. Que maravilha, né? É muito bom. Eu sempre, quando vem essas pessoas de fora, eu sempre questiono, eu pergunto, e lá, como é que é? E lá, tem muita gente? E lá, como é que é os cursos, né? Aqui em Barretos, eu estava até conversando com o Silvio antes da gente começar, são poucos os números, né? Mesmo porque também, às vezes, o centro não dispõe também de tanto espaço aqui em Barretos, mas é bem menor a quantidade. Mas tudo isso vem da história do movimento espírita em São José do Rio Preto. Falar um pouquinho disso. Sim, pode, ficar à vontade. O Kardec e o Consolador são as duas primeiras casas da cidade. Primeiro o Kardec, depois a Associação de Beneficência Espírita Consolador. Mas o Consolador tem um grupo de espíritos interessante, porque eles fundaram o Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Fundaram o albergue noturno da cidade, que é do lado da Associação Espírita, fundaram a creche Irmã Estelita, e tem mais uma instituição, que eu não me recordo agora. Eram 4 instituições do Consolador. E o Consolador, os 4. Então você vê bem, São José do Rio Preto, na época, tinha uma cadeia pública no centro da cidade. E tinha um porão debaixo da cadeia. E os espíritas, não só do Consolador, eles se reuniam, e ali desse porão embaixo ficava o pessoal que era considerado doido, que hoje estaria internado no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. A juiz não permitia visita. Para que os espíritas pudessem visitar aqueles irmãos em processo de obsessão grave, eles tinham que assinar um documento em que o juiz não tivesse nenhuma responsabilidade com o que pudesse acontecer lá dentro. E os espíritas assinavam e iam todos os domingos, os dias que eram autorizados, visitar os companheiros presos debaixo da cadeia do porão. Eles, conduídos com essa situação, naquela época, eles pegavam, então, reuniram uma certa época esses companheiros, pegaram as autorizações, botaram em cima de caminhão e vinham internar esses companheiros aqui em Franca. Estradas de terra, saía de madrugada de Rio Preto e chegava de noite aqui em Franca. Tudo isso vai dando uma credencial moral ao movimento, porque o trabalho que eles desenvolveram vai dando uma credencial, né, muito positiva. E parece que não, mas tudo isso pesa até hoje no movimento. Todas essas circunstâncias, esses fatos históricos. Esse grupo depois construiu o Hospital Bezerra em decorrência dessa situação, da dificuldade de trazer o pessoal para Franca, né? E então fizeram a casa para que Rio Preto pudesse atender os doentes. Então tem histórias maravilhosas dentro disso, né, que vão dando credencial aos espíritas, histórico, e aí a coisa pega realmente um caminho, e o movimento é muito respeitado lá. Muito bacana. Tem como falar só um pouquinho da sua palestra de hoje, da palestra de vocês, que vai acontecer? Tem. Todo assunto relacionado ao Evangelho, como são as cartas de Paulo, ao nosso entendimento, é um assunto bastante técnico a ser trabalhado. Na verdade, nós vamos fazer assim, mais propriamente, um estudo em cima da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, que é rumo ao alvo. Claro que nós não vamos ter tempo de falar nem a metade, porque uma carta de Paulo como aquela ali, nós vamos mostrar para vocês depois, fazendo algumas aberturinhas. Talvez fôssemos meses trabalhando só essa carta de Paulo. Isso para mostrar para vocês aquilo que nós falamos agora há pouco,
que o Evangelho vai se abrindo de tal forma com determinados assuntos, e aquilo não tem fim. E aí o trabalho se expande, se abre de uma forma interessante e vai embora. Entendeu? E a carta de Paulo é a mesma coisa. Se a gente for abrindo, meu amigo, nós vamos longe com aquilo. Hoje, então, a gente vai se limitar a definir alguns simbolismos da carta e trazer para os dias de hoje, porque a grande importância do Evangelho é esse. É conhecer, mas não como algo distante, mas algo que faz parte da nossa vida presente, que é possível estar aplicando no nosso dia a dia. Então, nós vamos tentar, na medida do possível, estar dando exemplos práticos, né, das nossas vidas, nos posicionando dentro desse Evangelho. Mas é um trabalho bastante técnico que nós vamos desenvolver hoje, entendeu? Porque em forma de palestra perde-se muito conteúdo. Ah, com certeza. Eu, a cada dia que passa, eu tenho a convicção de que os espíritas são as pessoas que mais estudam o Evangelho, mais estudam os pormenores da Bíblia e vem trazer de uma forma lógica, coesa, né, racional, aquilo tudo que foi passado anteriormente para nós, né? Bom, tem alguma coisa que gostaria de falar? Não? A gente só quer agradecer, viu? O carinho, Eu que agradeço. Que nos acolhe, a atenção, viu? Eu que agradeço a todos, mais uma vez a casa, nosso lar de Barretos. E aí, agora a gente vai filmar a palestra, né? Logo depois a gente joga no YouTube, então, a palestra do Valdir Monteiro e da Yara Monteiro. Muito obrigado por vocês concederem essa entrevista. Obrigado. Dizendo apenas que nós somos pessoas simples. Claro, todos nós. Não somos oradores espíritas, somos explicadores simples do Evangelho de Jesus. Entendeu? E que nós nos esforçamos para dar o melhor, mas temos as nossas limitações. Muito obrigado. Muito obrigado.